Olá, eu sou Priscila Yamagami, seja bem-vindo ao Pod Pri. E aí, gente, mais um podcast aqui, mais um Pod Pri. Tá bem especial, uma área que eu sou apaixonada, tenho tudo a ver com ela, mas claro que não sou especialista como a especialista que está aqui. Mas antes de contar quem está aqui comigo hoje, que é uma pessoa muito querida, muito especial, vou pedir para você se inscreve aí no nosso canal, tem muito tema bacana, tem muito assunto bom, tem muito conteúdo de qualidade. Se inscreve, curte, compartilha, traz todo mundo bacana aqui para ouvir, para saber, é muita informação boa e às vezes assuntos complexos, assuntos mais complicadinhos, mas que a gente traz de uma forma muito leve, muito gostosa e muito boa para se entender. Hoje a gente vai praticamente comemorar o dia deles e eu falo muito que sem eles a gente fica na roça, literalmente, porque a gente precisa da comunicação. A gente vai comemorar agora, dia 7 de abril, o dia do jornalista. E eu tô aqui com uma jornalista, além de uma excelente profissional, uma pessoa muito querida, muito experiente, que vai contar muita coisa boa pra gente, a jornalista Marta Vicentim. A gente está vivendo momentos no jornalismo de muitas mudanças, né? Eu vivi como coordenadora de curso, que fui, convivendo com muitos jornalistas, uma ressignificação da comunicação como um todo, mas de essencial importância para a vida de quem precisa da comunicação, a informação e tudo mais. Mas eu não vou falar mais nada, eu vou ouvir aqui a nossa querida Marta. Marta, bem-vinda, obrigada por vir. Que bacana ter você, viu? Olá, Pri, obrigada pelo convite. Eu que agradeço muito de poder falar sobre jornalismo, que é essa minha paixão, né? E falar para você, para os seus internautas. E vamos lá. Vamos lá, que gostoso. E já de antemão aqui, Marta, parabéns para você, para todos os jornalistas. Aqui o Dylan é jornalista, a Mari está fazendo jornalismo também, Mari? Não, publicidade, mas está na área. Você também é jornalista, Léo? Então, mas todo mundo aqui que é da área de comunicação, a Kátia, né, e todos os jornalistas, né, os nossos parabéns. A gente sabe que é um trabalho árduo, ele é muito just in time, então, assim, não pode perder o time, não pode perder a notícia, não pode perder a fonte, tem que estar muito informado e hoje no mundo de fake news, né, um mundo de tanta mentira, o jornalista, ele se faz essencial, né, Marta? Conta um pouquinho pra gente. Sim, essencial, né? E eu acho que a gente tem muito a comemorar esse dia do jornalista, porque nos tempos em que vivemos, o jornalista tem que se reinventar a todo momento, né? Então, se reinventar o modo de fazer jornalismo, combater as fake news, que elas estão aí por toda parte. Então, a gente tem que continuar em busca aí da verdade, dos fatos, das histórias boas, apurando, né, denunciando, enfim, fazendo bom jornalismo. Esse nunca vai estar embaixo. Nunca vai acabar. Marta, conta um pouquinho da tua história pra gente, né? Como que você começa? Como que você vai para essa área? Hoje, o que você está fazendo? Então, eu sempre quis ser jornalista, desde os 12 anos de idade. Que linda! Então, assim, eu cresci numa família que lia jornal, que comentava notícias, e eu lia jornal também, né? Tinha os impressos que a gente assinava lá numa cidadezinha do interior, Charqueada. Charqueada, que eu tinha ouvido muito falar. Então, eu sempre estava ligada, meu pai era político lá também, né? Legal. Então, eu sempre estava ligada nesses assuntos. E então eu decidi que eu queria ser jornalista. A princípio eu achei que eu queria ser jornalista porque eu gostava de escrever. E eu gosto. E eu ia bem nas matérias de redação, essas coisas todas. Tudo começa aí, né? Tudo começa aí. Na escola, e aí decidi vir para Mogi com 17 anos para cursar jornalismo na UMC. E aí eu me encontrei, né? Me senti em casa, logo comecei a estagiar. E de lá para cá já são 32 anos de profissão. Então, eu passei... a minha paixão é o jornalismo impresso, que, infelizmente, hoje ele está em baixa, porque, obviamente, que vieram outros meios, né? E a gente sempre vai se reinventando. E eu trabalhei no Diário de Mogi, no Mogi News, no Jornal A Semana. Uau, passou em todas as nossas... No Willy Virtual, né? Produzi muitos programas do Willy no site dele, que foi uma novidade também, né? E passei por todos esses veículos. Então, desde repórter, editora, subeditora, editorialista.
Então, eu fui trilhando esse caminho de contar histórias, né? Fiz caderno Cidades, cobri política. Por muitos anos, eu fui editora de cultura do Mogi News. Então, para desbravar essa riqueza cultural que a gente tem em Mogi das Cruzes, fui aprender sobre isso, para poder escrever sobre isso. Eu fiz o primeiro caderno feminino da região, né? Os jornais da região, na época, não tinham um caderno feminino, então eu escrevia para mulheres. Que legal. Eu escrevia editoriais para as mulheres, as pessoas me encontravam no supermercado e falavam, olha, me identifiquei com o seu texto. Que legal. Que bacana, escreve sobre menopausa, escreve sobre relacionamento. Te davam pautas. Nossa, mas foi uma fase muito boa, muito bacana, né? Só que aí chegou uma hora que eu tive que sair um pouco do jornal impresso, né? Os jornais foram entrando numa crise natural, né? Que todos foram entrando, alguns sobrevivem ainda. E aí eu fui para a área de assessoria de imprensa. Então eu fui aprender a ser assessora de imprensa. Fiz alguns cursos, porque até então eu estava de um lado da notícia, né? Do lado de dar a notícia. Então eu fui para o outro lado, né? De quem produz a notícia. Então, eu fui para a assessoria de imprensa da UMC, fui convidada para trabalhar lá, e lá eu fiquei também 5, 6 anos, e fiz alguns cursos, e também foi um trabalho diferente, né? Passei daquela produção diária de matérias, eu passei a ter que ter relacionamento com a imprensa para divulgar as coisas boas que a universidade produzia, as pesquisas científicas. Então, foi um aprendizado diário. E aí eu não saí mais da área, né? Depois da UMC, fui para o Hospital Municipal de Arujá, que é onde eu estou hoje, né? Então, da área da educação, eu fui para a área da saúde. Então, a gente está aprendendo todos os dias, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que esse é o grande desafio, né? De ser jornalista, você acaba sendo um profissional multi, né? Você, que nem eu brinco que lá no hospital, às vezes acontecem muitos casos também, de escândalos de saúde, não sei o quê, e você está lá trabalhando no hospital, você vai apurar o que está acontecendo, você vai defender o hospital quando algo não está certo, né? Quando a denúncia não procede. Então, é um aprendizado diário, você tem que pensar rápido, e você está ali, você tem que acreditar no seu cliente, você tem que acreditar na empresa que você está ali representando, né? Então, é um trabalho muito bacana também, eu gosto muito. Entrei na pandemia lá. Então, para mim, era tudo muito novo, né? Eu chegava para trabalhar, de um lado tinha uma família comemorando que um paciente, seu familiar, teve alta, e eu olhava do outro lado, tinha uma família chorando, né? Aquele hospital superlotado, né? Uma fase tão difícil caótica, que a gente viveu e caótica, né? E ao mesmo tempo em que os órgãos de comunicação precisavam de dados, de números, de informações, né? Então, o assessor de imprensa, ele faz esse meio de campo, né? Ele leva informações importantes para serem divulgadas, enfim, né? Bem desafiador. E isso que você traz é muito legal, né, Marta? Porque mostra a importância da comunicação, né, do jornalismo específico para a população, né? Eu falo que a comunicação, a política, o jornalismo, né, eles têm que estar muito aliados ali, muito alinhados também, porque levar o que está sendo feito, que nem né, nesse caso, nesse exemplo que você deu da pandemia e hospital. Então, as pessoas, e uma doença que a gente não sabia como lidar, nem os médicos, né, nem a classe médica, a população em geral. Então, foi um pânico que se instaurou, e a importância da comunicação nesse momento para acalmar, para dar informação correta, para salvar vidas, ajudar a salvar vidas, né? Como foi importante a atuação de vocês. Eu imagino o que você viveu ali. E isso ajuda muito, né? E quando eu me vi também, eu estava ali, tinha dias que eu estava trabalhando paramentada, né? Isso. Eu estava de touca, de avental. Isso não fazia parte da minha vida, né? Mas tudo para você passar uma informação correta, para você buscar a informação, que foi uma época muito complicada. Então, eu acho que a imprensa ela teve esse papel também essencial. Então, é a parceria dos assessores de imprensa com os jornalistas de veículos de comunicação para você ajudar ali a construir uma notícia real, uma notícia verdadeira. E essa notícia chega para as pessoas, ela muda a vida das pessoas, né? É importante isso. E é legal a gente falar isso, né? Porque muitas vezes se critica muito o jornalista, né? Até coloca ele como vilão muitas vezes. Exatamente. E é o contrário, né, Marta? É o contrário. Um jornalista sério, empenhado. Hoje em dia, neste momento de
3 anos para cá, o jornalista ele vem sendo um pouco demonizado, sabe? Uma palavra forte. Sim, muito. Mas a gente chega nos lugares, às vezes tem algumas pessoas comentando alguns fatos, e aí eles não gostam do jornalista, eles acham que o jornalista inventa a notícia, tende para algum lado, seja o que for o assunto. Então, a gente está um pouco... Tá sofrendo um pouco, sabe? Umas ameaças meio veladas, uns comentários mais ácidos. Mas o que, na minha opinião, isso não procede, né? Porque a gente está ali mesmo para apurar. A gente está na era da fake news, né? Então, vivemos uma infodemia. Até a Organização Mundial da Saúde deu esse nome. É uma explosão de informações, né? A gente recebe informação, né, a todo momento, informações reais, verdadeiras e informações falsas. Ou parciais, né? E parciais. Então, o que a gente está fazendo com isso, sabe? Mas nunca nada vai substituir a matéria bem apurada, o fato como ele realmente aconteceu, você ouvir os dois lados de uma história, né? É isso que vai fazer a pessoa que está lá do outro lado pensar sobre o assunto, né? Também desenvolver um senso crítico, né? Muito importante, né, Marta? Sim, As pessoas pensarem sobre, buscarem. Mas esse senso crítico imparcial, né? A pessoa tirar as conclusões, mas ela é alimentada diariamente por notícias falsas. Eu li uma pesquisa ontem que 7 entre 10 brasileiros se informa pelas redes sociais e pelos grupos de WhatsApp. Né? Isso é raso. É raso. Que profundidade a gente tem nisso, né? Então, como fazer as pessoas perceberem? Buscarem, né? Às vezes eu estou até comentando, voltando nesse assunto, estou num grupo de pessoas, olha, você viu o que aconteceu? Eu falo, qual é a fonte disso que você está lendo? De onde você tirou isso, né? Veio aqui pelo WhatsApp. Eu falei, mas de onde? Qual a fonte disso que você leu? Não tem aqui. Falei, peraí, vamos verificar. Ou as pessoas me ligam, isso aqui é fato ou fake? Você vira Vou lá pesquisar e falo, isso aí que você está lendo é fake. Não é possível. Então as pessoas não acreditam. Né? Então, como jornalista, a gente acaba tendo uma postura de, poxa, então deixa ela acreditar na verdade dela, né? Mas é uma postura errada, né? Eu acho que o jornalismo ele tem que se reinventar mais um pouco e combater isso tudo que está acontecendo. Porque isso faz muito mal para as pessoas, para a população, para tudo, né? Total, né? Desune, segrega. Eu acho que cria muito essa questão de polarização, seja política ou qualquer outra, porque hoje é assim, ou você é isso ou você é aquilo. E não pode. Então assim, não, por que a gente tem que ser preto ou branco e não pode ser cinza? Por que a gente não pode ser né? E tá com o diferente, até porque o diferente, ele faz com que a gente aprimore o que às vezes a gente não está olhando. Sim. Porque o ponto de vista é diferente. E o jornalismo inclui, né? Exato. O jornalismo sério, ele sempre vai incluir. E é um momento de inclusão, né? Em todos os sentidos. Então, eu vejo assim o papel de vocês, até porque eu convivo, né, com jornalistas, coordenei o curso de jornalismo, e eu aprendi muito nessa época, né? Um jornalismo ensinado de forma séria, profunda, fazer a galera mesmo ler pra caramba, estudar pra caramba. E era muito, assim, muito forte a formação. Foi na crise do diploma, que era um absurdo também. Que a gente não aceitava uma coisa dessa. E hoje você vê, ao meu ver, é uma área que mais necessita de profissionais. Então, essa crise na comunicação profissional, de gente, não faz sentido, ao meu ver. Toda empresa, entidade, instituição, prefeitura, candidato, precisa de um jornalista bacana. Pois é, e tem isso. Hoje em dia, todo mundo precisa de um jornalista, uma empresa precisa, como você falou, né? Todos. Os meios de comunicação. Então não tem crise, meu Deus. Não. E por que tem crise? É uma coisa pra gente pensar, né, Marta? Como assim? Tem que pensar e tem que reverter, né? Porque não dá para admitir, né? Eu falo, hoje, tudo que a gente faz, a gente, candidato ou um candidato com mandato, um prefeito, um governador, um deputado, precisa de um jornalista, né? Ele precisa levar tudo que está sendo feito de forma imparcial. E aí, acho que aquilo que você comentou, por que estão demonizando o jornalista? Porque está faltando verdade. Porque se a gente andar com a verdade, a gente colocar a verdade, a gente praticar a verdade, o jornalista só vai pôr um alto-falante
no que a gente faz. Exatamente. Agora, a mentira realmente, alguém vai ter que ser culpado e possivelmente é o jornalista. E ele só está passando o fato. Que se for mentiroso, ele vai passar o que é. Agora, a gente precisa trabalhar com a verdade. E tem exatamente, né, esse ponto. A culpa é da imprensa. O jornalista precisa culpar alguém. É, o jornalista, é culpa do jornalista, Né? da matéria, mas não é isso. Ele só transmite as informações, né? Exato. Agora, se essa informação agrada ou desagrada quem está ouvindo, não é problema do jornalista, né? Exato. Eu acho que você pega num ponto, Marta, assim, eu trabalho muito feedback. Feedback na equipe, feedback da população, feedback entre os pares, líderes, liderados, né? Eu gosto do feedback. Ah, Priscila, mas a população reclama. Primeiro que gestor público é um gestor de insatisfações eterno. Sim. Aquilo, quando tiver tudo perfeito, a gente deve estar no sentido. céu. Porque não é aqui que vai acontecer. É. E o bacana é entender que tem insatisfações, que tem imperfeições, que tem dificuldades e desafios, como você trouxe, que a gente vai estar lidando com essa gestão o tempo inteiro. Então, começa aí. Eu acho que você já tem que estar com o coração aberto para isso. Sim. Segundo, quando as pessoas te falam, isso não está legal, isso não está bacana, desde o lixo da minha rua até alguma questão mais institucional, você tem que acatar isso como uma... na privada a gente fala muito do consultor grátis, né? O cliente que reclama, ele é um consultor grátis. Ele está te dando uma letra, ele está te dando um sinal de algo que não está certo para você melhorar. E na área pública, na gestão pública, idem. Ele está apontando para você uma coisa que muitas vezes você vai levar meses para saber. Você vai pagar consultorias com dinheiro público, que é o nosso dinheiro de contribuinte, que não é dinheiro público, que não é de ninguém, não, mas é de todos nós e que a gente precisa agir com responsabilidade para saber. Então, ele está prestando um serviço. Ah, mas é gritaria. Ah, é oposição. A gente também vai saber. Sim, sem não dúvida, é isso? sem dúvida. E o jornalismo, ele joga luz, né? Nessas questões. E vamos resolver. E políticas e sociais, enfim, às vezes o gestor nem está percebendo o que está acontecendo. Porque é um universo tão imenso. É um universo imenso. E ter o jornalista como um aliado, como um parceiro, né? E seja em que circunstância for, eu não sei, eu penso muito assim. Sim, é muito diferente, é muito importante a gente ter relacionamento bom, independente. Teve uma crise, o jornalista colocou, vamos lá, lidar. vamos buscar, vamos ligar, vamos conversar, vamos rebater, né? Então, um jornalista profissional, ele jamais pode escrever uma coisa que não aconteceu na matéria dele. Ele assina uma matéria, ele tem que fazer com responsabilidade. Isso. Diferentemente do mundo aí que você viveu que você vive de redes sociais e fake news. Que todo mundo quer dar uma, né? A pessoa só coloca informação, ela não sabe quem foi, onde foi, quando foi. Não tá apurada. Sem responsabilidade. Sim. Agora, um jornalista vai fazer isso numa matéria, ele vai responder um processo. Exato, então, tem toda uma responsabilidade, você tem que ter né? essa responsabilidade. E o jornalismo, ele valida a democracia, né? Ele está junto ali, ele está de olho e faz valer os direitos das pessoas, né? Das minorias, das maiorias, seja o que for. Como ele informa os deveres, né, Marta? Os deveres. Que é muito importante, Exatamente. né? Que é isso, eu tenho direitos, mas eu também tenho deveres. E o jornalista pode ou deveria fazer, como você está colocando de uma forma tão responsável, isso tudo. Sim. Então, é um aliado. Eu acho que na gestão tem uma função imprescindível, como a gente está falando. E se tem fake news, desculpa, eu vou usar aqui, eu quero ouvir você. Se tem fake news é porque alguém consome. Eu falo muito da questão da droga. Se existe droga, é porque alguém consome. Se ninguém consumisse, não teria. A fake news, idem. Se tem fake news, alguém consome. Porque se você tem fake news e você busca... Peraí, de onde veio isso? Eu vou ler aqui. Eu vou ler ali. Mas o que acontece? A gente tem uma lei que chama Lei do Mínimo Esforço. Que as pessoas também não querem se esforçar para buscar mais, para se aprofundar, para ler uma coisa mais consistente, para buscar fonte, se ela realmente é crível, é confiável, tem credibilidade. Então, enquanto todo mundo quiser usufruir da Lei do Mínimo Esforço, que é superficial, eu leio rapidinho. Aí realmente a gente vai ter um problema e vai ter um país, infelizmente, nesse nível de profundidade. Muito raso. Informações rasas. E é uma atitude criminosa, né? Criminosa. Você informar mal as pessoas. São pessoas especializadas nisso, que usam de estratégias
realmente com esse objetivo de manipular, Sim. né? De falar exatamente o que as pessoas querem ouvir, querem ler, enfim. Mas é muito irresponsável isso, porque vai gerando uma crise de ódio, né? De Você vê o que a ódio. gente vive hoje. E é tudo Hoje que a você gente não não consegue precisa, conversar né? com as pessoas Se sobre você der um assuntos. sinal que você simpatiza com uma atitude de Não. alguém, um político, então Às você é contra ve- o outro. Não, Às não vezes a gente está em necessariamente. lugar com pessoas que a gente não conhece e a gente não pode falar sobre determinados assuntos. Outro dia eu recebi um convite de aniversário de um amigo Ah, que estava assim, é proibido falar sobre política na minha festa. Foi na época das eleições presidenciais. aham. É proibido Uma falar plaquinha. porque eu quero um ambiente saudável, feliz e alegre na minha festa. Eu falei, mas você está certo? Está certíssimo, porque tem situações que você não consegue conversar, né? Então, vira E aí guerra. vira guerra, ofensa, xingamento, perde amizades, sai do grupo de WhatsApp da família. Briga com o pai, com Gente. esposa, divórcio, né? É, e o jornalista entra aí nessa função de bem Exato. informar, né? Tanto que a gente tem os sites de fato ou fake, você tem hoje vários fatos Para poder ajudar. para poder ajudar, né? E você falou uma coisa muito interessante, né? Que a política, ela é a evolução da guerra. Então, se a gente tem a política para dialogar, para conversar, para se entender, meu Deus, é para não ter guerra. E hoje a gente não está Isso. conseguindo ter nada, porque é uma Nada. guerra dentro da política. A política não tem feito o papel dela, que é do diálogo, que é do entendimento dos diferentes, amizade cívica. A gente se unir. Às vezes você tem posições, ideologias diferentes da minha, mas Tudo alguma bem. coisa nos une. Sim. Então vamos focar naquilo que nos une. Exatamente. E a partir daquela causa, a gente trabalhar essas diferenças de uma forma harmoniosa. Sim, Né? Então essencial. eu acho que falta inteligência também, porque no final das contas, né, Marta, quem é prejudicado? É a população. É a população que vai não ter acesso a alguma coisa, que não vai Ou vai ser consertar privada, alguma exata, coisa. né? Vai ser privada um de serviço, informações, da né? informação em si. É. É um desserviço, muitas vezes, né? E o Então- jornalismo ele foi se evoluindo mesmo, né? Quando eu comecei lá, que eu ia entrevistar, que nem o seu Valdemar, né, o ex-prefeito. Eu ia entrevistar, eu tinha que fazer campanha. Campanha não, eu tinha que ficar lá na porta do gabinete dele, porque eu tinha algumas perguntas para fazer sobre alguns assuntos. E ele me atendia a hora que ele pudesse, porque ele era ocupado também. Hoje não, né? Olha como o jornalismo também foi facilitando e deixando as coisas bem claras. Hoje você entra em contato com uma assessoria de imprensa da prefeitura, fala, eu preciso de informação sobre isso, e ela te imune de informações para você construir a sua matéria exato. e contar a sua história. Você vai num site de transparência, os números estão lá, os dados estão lá. Então, fazer jornalismo hoje, ele está muito, muito melhor do que já Sim. foi um dia, né? Bacana, né, isso. E a gente tem outras ajudas, né? Às vezes as pessoas me perguntam assim, e o futuro? Como é que vai ser? Agora tem inteligência artificial. Então, assim, eu, por Usar exemplo, pro bem, né? usar pro bem e usar bem, né? É isso. A gente tem que conhecer mesmo, tem que conhecer. Eu sou da época da máquina de escrever, imagina. Eu também. Da Então, tipografia. Hoje você tem que ter as tecnologias como suas aliadas, né? Você tem que conhecer a inteligência artificial, ela vai te ajudar, te dar números, te dar dados, mas ela nunca vai fazer aquela super entrevista, aquela Do que humano, enche seus né? olhos, te aquela entrevista do emociona. ano que te emociona, É. que vai ajudar você a construir seu texto. Isso vai ser sempre jornalista. Não tem jeito, né? E eu vejo que se tem uma inteligência artificial, né, uma tecnologia que está superando o ser humano, tem alguma coisa muito errada. Porque ainda a melhor tecnologia é a tecnologia humana. Sim, né? isso não substitui, Não tem nada né? que substitui, né? Ou tá ali o profissional não tá fazendo o que deveria, né? Sim. Aqui eu vi, né, Marta, que você fez uma pós-graduação, né, em jornalismo digital, né? Ou que você fez alguma coisa relacionada ao digital para se especializar, marketing digital e tudo mais, né? E como que foi para você na formação e na atuação nessa transição, ou nessa migração, ou nesse mix, né, que aconteceu? Então, o jornalismo, ele te surpreende sempre, tem novidades sempre. Então, eu não podia mais ficar no computador escrevendo um texto, entrevistando, escrevendo, né? Então, tive que conhecer um pouco mais sobre as mídias sociais para saber como o jornalismo pode me ajudar, como eu posso colocar um assessorado, né, um cliente de assessoria de imprensa nas redes sociais, como ele tem que se posicionar ali, porque é a imagem dele que está ali. Não posso postar qualquer coisa, não posso
né? Então, eu tenho que cuidar da imagem dele. Então, hoje as redes sociais estão aí, elas fazem parte da nossa vida, é muito bacana, tem muita coisa boa, muito consumido, a gente usa. Então, eu queria aprender a usar o jornalismo nas redes sociais, né? Porque isso é mais uma ferramenta que me ajudou e me ajuda, enfim. Muito, né? As novas mídias... Isso tem que ser multi, né? Tem que ser um profissional multi sempre, e antenado, né? E transitar aí nessas... mudanças. A gente está falando dessa questão da inteligência artificial e eu estava conversando com a minha equipe há um tempo atrás, né, de buscar os conteúdos, e eu falei, meu Deus, me preocupa não deixar as pessoas pensarem ou continuar no superficial, mas o que você acha, como que pode ser usado da melhor forma, tanto um chat de GPT, Copilot, como que você vê isso dentro da produção de conteúdo de qualidade, Marta? Isso grandes empresas estão usando, isso é fato, né? Isso é fato, os textos mais básicos elas usam, mas eu acho que mesmo que é um aliado, sabe? Eu acho importante isso também, mas tem informações que a inteligência artificial não vai te dar, né? E a gente tem que aprender a usar para o bem essas ferramentas. Porque ali você tem fonte para tudo, Sim. né? Para tudo que é conteúdo. E sempre que você quiser um texto mais aprofundado, com informações bem relevantes, é o jornalista que vai ter que correr atrás dessa informação, que vai buscar. Porque senão a gente pasteuriza também as redes, né? Você tem textos iguais para todo mundo. Por exemplo, um jornalista que faz conteúdo para sites, né? Porque o jornalista também atua nessa área. Então, se ele for lá, ele vai conseguir um texto prontinho, vai pôr as palavras-chave, vai sair o texto dele. Mas você vai fazer igual? É capaz de pegar vários sites até de produtos diferentes com o mesmo texto. O mesmo estilo de texto. Eu acho que o desafio também é você ter um texto mais inteligente, um texto diferenciado, né? Então, tem que ter o humano ali, ele sempre vai ser importante, né? Eu acho que como régua de qualidade é muito legal, porque se você está produzindo um texto muito próximo dessas inteligências artificiais, talvez você tenha que rever os seus conceitos, né? Enquanto qualidade, né? De produção de texto, de conteúdo, de vocabulário, enfim, de entendimento aí da própria vida, né? Sim, acho que visão de mundo. Tudo isso. Que é esse que é o nosso toque, né? Eu falo por conta da minha área, o professor ele dá a mesma disciplina, com o mesmo conteúdo, a ementa é igual, o plano de aula. Mas por que cada aula de cada professor é diferente? Por conta da nossa vivência, nossa riqueza, nossa visão de mundo, bagagem cultural. Tem a sua sensibilidade, né? Também, né? O que você já viveu até emocionalmente, né? Como que você lida com as suas emoções. É o conjunto, né? Isso é muito legal, né, Marta? E outro dia eu brinquei com uma amiga, eu estava escrevendo um texto para um livro, e aí ela me ligou, e eu mandei o texto, escrevi, estava correndo rapidinho e tal. Aí ela me ligou, eu precisava te ligar. Falei, por quê? Nossa, porque esse texto é maravilhoso. Eu estou emocionada com esse texto, eu estou não sei o quê. É a sua cara, isso mesmo, não sei o quê. Eu falei, nossa, que bacana. Eu falei para ela, bom, né? Falei, você podia ter pedido para a inteligência artificial, né? Ela falou, não. Não ia ser. Ela assim, não ia ter a sua vivência. Eu falei, ai, que bom. O teu toque, pessoal. O toque. Né? É como eu vi uma vez, a gente estava acho que era uma startup, algum evento no polo digital, de startups e tal, e aí tem um case que também é muito legal, que é bem nessa linha, que diz que o robô, ele pegou... Foi até uma fala que eu fiz num evento das ADEs, que são as nossas merendeiras da rede de educação. A máquina lá, a proposta era pegar um robô que olhasse uma cozinheira fazendo uma receita e que colocasse exatamente os ingredientes na mesma medida. Então, a quantidade de farinha, de sal, de leite, né, do fermento, tudo era na mesma medida. Então, ela pegava uma pitada, isso foi medido numa balancinha, tal, nas medidas, e aí a máquina colocou. E no final das contas, quando foi tirada a receita do forno, o sabor da que tinha sido feito pela humana, né, pela cozinheira, era muito diferente do da máquina. E aí eu acho que esse toque, essa humanidade que a gente fala, que é o sazon, né, o amor, é o amor. A máquina não tem, por mais que ela seja precisa nos algoritmos, né, na precisão ali da medida, mas falta
Falta. O que a gente tem, que é uma energia. E o, acho vital. E o texto jornalístico, ele é pura sensibilidade também, né? O texto jornalístico Total. é resultado das informações que você apurou e do toque que você deu, da emoção que você sentiu, né? Você vai fazer uma matéria, às vezes, de um problema social, alguma questão que você se emociona, você se envolve com aquilo, vai estar, a emoção vai estar no seu texto. Impressa. É seu aquilo, né? É muito legal, né? E o leitor vai sentir isso também. O leitor Sente. vai sentir a mesma emoção. E é a personalização, né? Eu acho que do texto, e isso o chat GPT, o Copilot, não tem ainda, viu, Tudo gente? ajuda, então, né? Tudo ajuda, mas nada substitui. E isso é muito legal, né? Vamos lá, né? Agora, como você está mestranda em políticas públicas, então veio para a nossa área aí total. Então, pois eu não consigo ficar muito parada, né? Aí eu comecei há uns anos cursei todas as matérias e falta finalizar. Mas foi um curso assim que eu achei interessante, tem tudo a ver com o jornalismo, com a Marta, jornalista, né? Que ao longo da minha carreira toda eu sempre escrevi sobre questões as mais variadas, os mais variados temas, então foi para entender um pouco como é que se constrói um projeto, como é que o poder público vai pensar numa questão que ele precisa resolver, né? Uhum. Quando a gente pensa assim, nossa, a Lei Maria da Penha, ela é resultado de uma política pública, né? Exato. Então, eu queria entender na prática como é que isso funciona, né? E tem tudo a ver com jornalismo também. É gostoso demais estudar, né, E estudar Marta? também, é bom né? demais, né? Eu Informação, também. sempre bom. Sempre bom. E aí você, com essa tua formação, né, essa qualificação, você vê que a cobertura jornalística na nossa região, na nossa área, ela está contente de cobrir o que realmente a política pública oferece? Você vê alguma lacuna? Ou você acha, o que você colocaria de pitada, Marta, nisso tudo, assim, na nossa região, enfim? Colocaria na nossa região uma questão mais, um jornalismo mais questionador. Hoje, eu vejo, por N motivos, diversos motivos, eu vejo um jornalismo mais inexperiente em alguns casos, não estou falando em geral, né? Mas eu sinto que falta o questionamento, que ir mais a fundo em alguns assuntos que acontecem na cidade, né? Eu vejo, às vezes, que a rede social, as notícias, né, de rede social, elas acabam sendo mais importantes para as pessoas, porque o jornalismo está deixando essa lacuna. Eu acho que o jornalismo da região ele tinha que se sobrepor um pouco mais, questionar e investigar e enfim, buscar mais informações. Essa profundidade do jornalismo, eu sinto que na nossa região a gente perdeu isso há alguns anos, né? Não estou generalizando, mas eu acho que a gente aí, né, estou pontuando, eu acho que a gente podia fazer um jornalismo mais completo, assim. Mas eu também entendo todos os motivos por que isso não acontece, porque também existe uma crise, né? Enfim, que é comum a todo lugar, né? Mas eu acho que é legal levantar isso e até quando você traz isso assim para a mesa, eu acho que vale a gente pensar até de repente numa formação para o jornalismo da nossa região, é aberto para outras regiões também, mas de repente trazer essa tua experiência ou num mini curso, ou numa formação que você queira dar, porque você poder trazer também essa bagagem que você está lá aprendendo e está percebendo, né, como uma lacuna, eu acho que é uma ideia para a gente pensar aqui juntos em como fazer nosso trade aqui de mídia, enfim, também se aprofundar. Sim. Porque aí a gente vai elevando a régua da política, do político, da gestão, da mídia. Em todos os setores. É muito importante. Isso é muito importante. Qualquer que seja a pergunta, a resposta é educação. Educação. Né? Para qualquer área, para qualquer evento, para o que for. Se não tiver educação política, educação para comunicação, a gente vai
ter uma régua baixa, Baixa, Marta. E a gente vai levar tudo muito nesse superficial que não gera desenvolvimento, evolução, Sim, né? E discutir esses assuntos todos, de todas as áreas, de uma maneira mais aprofundada, gera mudanças, gera consciência nas pessoas, né? Consciência, elevação de consciência. Você está discutindo no bom sentido, né? Corresponsabilidade, exatamente. Eu faço parte disso, eu tenho que estar junto, eu preciso olha, participar. Isso aqui está faltando, precisa fazer isso. Olha, aquilo ali não está certo. Exato, com questionamento. Questionamento. E que o questionamento ele não seja encarado, principalmente pela nossa classe, aí eu me coloco nisso, né, a classe política, como uma afronta. Um questionamento nunca é uma afronta. Para aquela pessoa, ou eu falo para o político, muitas vezes, é mais um probleminha, ou é uma encheção. Mas para aquela pessoa é o problema dela. Então é fundamental que a gente preste atenção do pequeno problema, o pequeno questionamento, ao enorme, porque para aquela pessoa, para aquela sociedade, para aquela comunidade, é o problema dela. E o jornalismo tem essa função, né? O jornalismo tem essa função de apontar então, as questões, os problemas, vejo que não é um ataque, não, é uma parceria. É uma parceria. Que deve ser encarada assim, né? Então, muitas coisas acabam se perdendo, assim, né? Esse senso crítico. Isso. Essa coisa de analisar fatos, né? Por todos os lados. Exato, assim, os ângulos, né? Vejo. E a gente se imbuir de que a gente veio para isso. A gente não veio para receber elogio. Ai, que beleza. Nossa, tá tudo lindo. Não, a gente veio para gerenciar problemas, desafios, né? E olhar para as oportunidades e fazer. Exatamente. A política pública né? E por aí vai. Marta, tem alguma pergunta que a turma mandou? Eu peguei uma. Deixa eu olhar aqui. Que você mandou direto do Dylan mesmo. Bom, você acredita que a perseguição do jornalista sempre foi uma coisa natural ou hoje está pior? Olha, eu acredito que está muito pior hoje. Hoje eu sei de equipes de TV que vão para a rua fazer matérias, elas têm que ir com seguranças. E elas são atacadas verbalmente, fisicamente. Então, hoje eu acho que está muito pior. Criou, né? Meio que quase que um ódio, sabe? Ser jornalista parece que não é uma coisa bacana mais. E aí, né, fica a pergunta lá da Tostines. Será que tá pior porque o jornalista tem feito o trabalho de uma forma parcial? Ou será que, né, a política, ou sei lá, quem está perseguindo instituições não tem cumprido com a verdade, por isso gera um jornalismo que para ele é amedronta, né? Qual que é? Ou as duas coisas, né, Marta? Acho que pode ser até as duas coisas em alguns casos, né? Mas eu acho que se criou mesmo essa imagem do jornalista. Foi criada essa imagem para realmente atacar, né? Atacar a democracia, o jornalismo, o jornalista que é o porta-voz da democracia, das minorias, das causas sociais. Então, acho que isso é uma coisa bem proposital, assim, né? Só que os ataques vêm por fake news, e as pessoas acham que o jornalista toma partido, não toma partido, enfim. Até a próxima pergunta aqui, se a gente está vivendo uma crise de credibilidade do jornalismo. Tem tudo a ver, né, com essa questão. Tem tudo a ver com o que a gente conversou, né? A credibilidade, assim, o jornalismo, o modo de fazer jornalismo, ele existe, ele está aí, está sendo feito, né? Mas ele agrada umas pessoas, não agrada outras, né? Mas eu acho que a informação correta, os fatos verdadeiros, isso é do jornalismo. Nada que você vai assistir numa matéria jornalística com um órgão de imprensa de credibilidade, não vai ser mentira o que ele está escrevendo, né? E isso, muito ao contrário do que a fake news faz, né? Fake news tira do contexto, bota informação errada, corta, apaga, encaixa, monta o vídeo e está feita uma notícia. A notícia nos faz assim, né? Não é dessa forma. Não é dessa forma. Marta, a gente está indo para o final. Queria que você deixasse um recado ou uma mensagem para quem está aqui assistindo a gente, já te agradecendo aí por esse tempo. E o que você dá de... Acho que mais do que dica mesmo, é uma mensagem para as pessoas se informarem melhor, enfim, com a tua experiência aí tão bacana. Então, a minha dica é assim, procure sempre saber de onde veio essa informação, de onde veio a notícia.
Facilmente a gente vê isso, né? E é extremamente importante. Eu acho que a gente tem que buscar verdade de fatos, a gente tem que ter uma visão, uma análise crítica, a gente não pode sair por aí ofendendo, agredindo, né? Eu acho que a gente tem que lidar com essa credibilidade e saber que tipo de notícia a gente está consumindo, porque isso vai fazer bem para a sociedade em geral, para as pessoas em geral. E o bom jornalismo, ele sempre vai estar em alta, ele nunca vai decepcionar. Da cena, né? Sou muito suspeita a falar, porque eu sou apaixonada pela minha profissão. Eu sou daquelas realmente de ir lá, apurar o fato, ir no local, escrever, ouvir os dois lados. E essa responsabilidade no jornalismo, ela tem que estar acima de fake news, acima de todas essas coisas, porque ela construi uma sociedade mais harmônica, mais justa, unida, ela vai olhar para diversos aspectos da sociedade, né? E que são todos importantes, são todos importantes. Cabe a cada pessoa que consome notícia tentar adquirir um pouco esse senso um pouco mais crítico, né? Sim. A gente tende para um lado, mas, poxa, como está o outro lado? Vamos ver, né? Vamos tentar, ler, vamos né? buscar. E também não ser corresponsável por espalhar fake news. Eu, pelo menos, quando eu recebo alguma coisa que eu acho, eu não passo para frente. Porque a gente também ajuda isso, disseminar. Ajuda, alimenta. Uma coisa ruim. Isso vem carregado de ódio. Mentira, né? Muito ruim. Fora a energia que vai junto também, que não é boa. Então, eu acho que a gente corta ali onde chegar em você e vai buscar a verdade, procura trazer informação bacana também, né, para sua rede, para os seus grupos. Eu acho que cada um, sendo jornalista ou não, tem um papel aí social importante, responsabilidade social, né? Nas eleições, olha só o poder, né, das fake news. Nas eleições americanas, o candidato divulgou que desinfetante, as pessoas tinham que tomar desinfetante para combater a Covid. E as pessoas tomaram. Isso virou um problema de saúde pública nos Estados Unidos. E a gente sabe desde sempre, gente, né, que não se toma desinfetante de jeito nenhum. Sim, cadê a responsabilidade? Olha, isso é um exemplo pequeno, crime, né? Você imagina nesse monte de notícia que a gente recebe todo dia, né? É muito louco, né? Muito louco. Gente, olha só. Que bacana, né? Quanta coisa pra gente refletir juntos, pensar sobre, atuar e agir também de forma responsável. Tô muito feliz, viu, Marta? Muito legal. Parabéns para você, né? Pela carreira que você construiu e também pelo Dia do Jornalista. Obrigada. Parabéns para todos os jornalistas que estão aí nos assistindo, os nossos amigos, também muitos jornalistas. E você que ficou aqui com a gente, quero agradecer muito especialmente a Marta pelo tempo, pela disponibilidade, pelo carinho com todos nós, né? Por essa atenção com a gente. Obrigada de coração, viu? Um beijo e que você alcance aí sucesso e dissemine muito essa tua ideia de que o jornalismo pode e deve ser e é importantíssimo, né, na nossa sociedade. Então, conte comigo para isso. Obrigada, Pri, obrigada mesmo. Obrigada. Falar sobre jornalismo, para mim, é um assunto que me deixa muito feliz e muito contente. É gostoso demais, né? E praticar e disseminar essas informações do bom jornalismo para mim tá ótimo. Eu adorei. É tudo de bom, né? Tudo você vê de quando bom. você Muito tem um profissional obrigada. que ama o que faz, é isso. E para você que ficou, obrigada também, queria agradecer aqui. Marta, a gente tem uma parceria super bacana com a RTV, o Theo, o Léo e toda a equipe, queridos. Um abraço pro Theo, que beijo olha, já pro conheço nosso há amigo, tempo. Né? Um querido também, totalmente envolvido aí com a comunicação, né, na nossa cidade, na região e até fora. Então, agradecer nossa turminha que está aqui, né, a nossa Mari, o Dylan, a Kátia, tá lá o Thiago, o Chapô, a Larissa, todo mundo junto. E você que ficou aí, um grande beijo, fica ligado, curte, compartilha, chama as pessoas para ouvirem sobre o bom jornalismo. Parabéns, jornalistas, um grande beijo e até a próxima. Marta, um beijo. Obrigada, até. Obrigada.